Graças a Deus. Em Mateus, capítulo 1. E versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, todo o movimento que vocês viram e ouviram, foi porque Jesus, há 2000 anos atrás, esteve aqui na terra para morrer, para nos salvar. Então, a causa de tudo isso que nós vimos e ouvimos hoje foi uma atitude de Jesus ao descer aqui, se fazer carne e habitar entre nós. Eu quero falar sobre a sua vida, 4 coisas sobre Jesus rapidinho, para nós irmos embora. A sua vida pessoal, seus milagres, alguns de seus ensinamentos e a importância de seguir os seus ensinamentos. A primeira coisa, sua vida pessoal. Vocês ouviram de que forma ele chegou até nós, como foi anunciado, de que forma foi anunciado. A Bíblia não nos conta, só nos fala da sua pré-adolescência, que aos 12 anos ele foi visto no templo, entre os doutores, ensinando e falando, e eles se admiravam de ouvi-lo, da sua tamanha sabedoria e grandeza. Ele iniciou seu ministério itinerante aos 30 anos. E apenas 3 anos, o seu ministério foi marcado por grandes feitos. Em apenas 3 anos, ele fez muita coisa. Mas uma coisa do seu ministério é muito interessante. Preste bem atenção. Ele nunca escreveu um livro. Não é pecado escrever livros. Mas já pensou nos dias de hoje um livro com o título ou com o nome de Jesus? Autor, Jesus. Já pensou? Jesus não queria que a atenção de nada ficasse sobre o seu ministério aqui, e sim sobre a sua real função, a salvação das nossas almas. Ele nunca teve um escritório. Hoje, se um pregador se torna famoso, ele monta para ele um escritório. Não é pecado. Mas Jesus nunca teve um escritório. Ele nunca constituiu família e nem teve casa. Não é pecado constituir família e ter casa, mas Jesus tinha um objetivo. E a Bíblia fala: quem é casado cuida da situação de casado, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Jesus tinha um propósito
propósito e um objetivo, que nada o atrapalhasse. Ele nunca morou em uma cidade grande. Não é pecado morar em uma cidade grande. Mas tem crente que melhor seria se morasse em uma cidade pequena. Porque morando na cidade grande, muitas vezes, ele decide ir ao shopping ao invés de vir ao culto. E quando isso acontece, parece que o Evangelho perdeu o seu valor e tudo que Jesus fez foi por água abaixo. Porque quando eu faço uma pergunta da seguinte maneira: nós vamos hoje ao culto ou vamos ao shopping? Eu estou colocando em que pare isso aqui. Então, para muitas pessoas, seria melhor morar em uma cidade pequena, porque lá não tem shopping. Pinhalzinho não tem shopping. Monte Alegre do Sul não tem shopping. Tem o Mercadinho do Zé, que fecha às 6h30, 7 horas. Que a mortadela é pendurada no cano. Ele nunca viajou a mais de 300 quilômetros do local onde nasceu. A primeira coisa que um pregador almeja hoje, o itinerante, não é pecado, mas é sair para pregar, viajar. E aí ele pega uma câmera fotográfica, que hoje é comum, e posta uma foto escrita assim: Live in Boston. Não é pecado, mas às vezes aquele que precisa do Evangelho está na casa ao lado. Glória a Deus. E para Somália e para Mongólia ninguém quer ir. Mas live em Boston todo mundo quer postar. Nunca. Ele não tinha credencial a não ser ele mesmo. Não tinha, não é pecado. Aliás, isso é controle, a igreja precisa ter. Mas tem gente que tem a credencial e a melancia. A credencial e a melancia. Ele não tinha credencial a não ser ele mesmo. No final, aos 33 anos, a onda da opinião pública se voltou contra ele, em apenas 3 anos. Após se preparar por 30 anos, tem pregador aí, que não sabe, nem se prepara, e acha que já é o cara. Jesus se preparou por 30 anos, só para o ministério de 3 anos. 3 anos. E a onda da opinião pública já se voltou contra ele. Aí ele foi traído por seus amigos, um deles o negou, foi a julgamento, foi condenado. Enquanto estava sendo julgado, preste bem atenção, é por isso que vocês estão aqui, é por isso que aquele hino que vocês cantaram aqui, que não teve nenhum rebolation, mas que fez vocês se moverem pela água do Espírito, é por isso que está valendo a pena hoje, pelo que ele fez. Enquanto ele estava sendo julgado, e ele não foi julgado em um fórum com ar-condicionado, ele foi cuspido, já tomou uma cusparada na cara, ele foi esbofeteado, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, cravando-a na sua cabeça. E então o levaram para ser crucificado. E enquanto ele estava na cruz, ao olhar para baixo, ele viu os soldados ali lançarem sorte sobre uma túnica que ele usava, a única coisa que ele levava de bem sobre si. E às vezes a nossa maior preocupação é com os bens da terra. É com os bens aqui. Ressuscitou. Em Lucas 24, está escrito que ele aparece a muitos, a 500, depois aos 12.
leva-os até Betânia. Estou encurtando a história aqui. Se despede deles e é recebido nas alturas. E os discípulos voltaram regozijando e jubilando, uns para ser enforcado, outros para ser decapitado, outros para ser crucificado de cabeça para baixo. Durante o seu ministério, preste bem atenção, nos seus 3 anos de ministério, número 1, primeiro aqui, sua vida. Número 2, seus milagres. Durante o seu ministério, teve 35 milagres atribuídos a Jesus. E lá em João, no capítulo 21, no versículo, preste bem atenção agora, tá? João, capítulo 21, versículo 25, está escrito lá, em várias traduções, que quer dizer a mesma coisa que eu vou dizer agora. Que se Jesus fez outros milagres, e que se todos eles fossem escritos, preste bem atenção, todos eles fossem escritos, não caberiam-se, não se acharia local de tantos livros, o planeta não conteria os livros que se escrevessem. Preste atenção, preste atenção, se ele fizesse um milagre por segundo, isso não seria possível. Se ele fizesse 50 milagres por segundo durante o seu ministério, isso também não seria possível. Mas o que é escrito aqui é imperativo presente, porque Jesus não morreu, ele só saiu do corpo, foi e voltou. Então todo milagre que ele realiza até hoje, através das vidas que se passaram, da sua vida aqui e agora, se escrever não cabe no planeta. Aí não cabe no planeta. Aleluia. Alguns de seus ensinamentos. Nos seus ensinamentos, ele vê que uma multidão o segue. Ele sobe a um monte. Os seus discípulos chegam ao seu redor. Ele se assenta. Então ele começa a ensinar dizendo, preste atenção, agora é uma lição para a minha vida e para a sua vida, porque tudo que eu falar aqui agora, já não sou mais eu aqui falando com palavras e conjecturas, é a Bíblia simplesmente, escuta isso. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos puserem diante de um júri, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e esta ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir.
Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, porque qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo algum se irá contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu de sinédrio. Qualquer que disser ao seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, quando trouxer a sua oferta no altar, e aí você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e te recolham à prisão. Eu, porém, vos digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Se o teu braço direito te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade conjugal, faz com que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada, também comete adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor? Eu, porém, vos digo, não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem por tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser que caminhe com ele uma milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tirar tua túnica, deixa-lhe também a capa. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com que seu sol se levante sobre maus e bons. Ele envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Capítulo de número 6. Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Tu, porém, quando derdes esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando der esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, e teu Pai que te vê em segredo te recompensará. Quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares,
entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em segredo, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar é que serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Porém, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para parecer aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que estão jejuando, mas a teu pai que está em segredo, e teu pai que te vê em segredo te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, aonde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem destrói, aonde os ladrões não arrombam e nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A lâmpada do corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto às suas roupas, por que andais preocupado? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis preocupados dizendo: o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas, mas vocês, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Falta 3 minutinhos, eu vou encerrar. Segura isso aqui. Quarto, para eu falar o capítulo número 7, como tem gente esperando que eu fale, o começo dele diz assim: não julgueis para não ser julgado, pois com o juízo com que julgares vão lhe julgar a vós. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vê uma trave que está no seu? Ou como dirás ao teu irmão: deixa eu tirar o cisco que está no teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então você vai ver claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Isso a gente fala outra hora. Escute isso aqui. 4. Por que é importante guardar os seus mandamentos? Ele esteve aqui, sofreu por mim e por você. Tem gente na comparação, tipo, vou ao shopping ou à igreja hoje. Quando ele voltar, não vai ser de uma forma teofânica não, viu? Ele vai voltar como ele é. Mas os servos do Senhor vai reconhecer.
Por que é importante guardar os seus mandamentos? Porque ele vai voltar. Preste bem atenção para você levar isso para casa. Eu estou encerrando para não passar do horário. Agora escute isso aqui. Para você levar isso para sua casa. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16. Por que eu devo guardar os seus mandamentos e seus ensinamentos? Paulo diz: porque Jesus Cristo descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontrar com Cristo nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pode glorificar a Deus, porque é isso que vai acontecer se você guardar os seus mandamentos.